Internauta, seja muito bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. Na edição de hoje, você vai ficar informado sobre os benefícios que a pessoa tem quando se inscreve para o 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. Ao se inscrever para o maior evento de educação cristã do Brasil, você terá direito não apenas a participar das plenárias e seminários, mas também a um vasto material de apoio, composto de crachá, pasta, bloco, apostila, caneta e certificado. Além disso, você tem duas opções de inscrição, com ou sem almoço e jantar incluídos. E as experiências com certeza serão grandiosas. Ouça a opinião de quem já participou dos congressos de escola dominical patrocinados pela CPAD. Para chegar aqui, eu ganhei uma passagem do irmão Antônio Lima, que ele sorteou essa passagem para os professores da escola dominical lá em Aracaju. E aí eu ganhei essa passagem e me programei para estar aqui. E desde os 6 anos eu não falava em línguas, eu sentia o amor de Deus, mas não sentia o renovo espiritual que eu buscava. E eu orava e pedia a Deus que esse congresso fosse marcante na minha história espiritual. E eu pedia a Deus que o conhecimento e que eu pudesse voltar para Aracaju de forma diferente. E nessa linha com a professora Jo, com a tia Jo, eu senti algo diferente na minha vida. E aí eu continuei a glorificar o Senhor e para a honra e glória do Senhor fui renovada. E pude falar em línguas e pude sentir o Espírito Santo na minha vida. Foi muito lindo, foi realmente gratificante estar aqui. Deus preparou esse momento para mim. Esse momento para mim foi especial, foi marcante, realmente vai ficar registrado na minha história. Então eu aconselho, façam um esforço, se programem, estejam num local como esse para poder ser renovado com relação à sua didática de aula. Então, isso é muito, muito, muito importante. Veja agora como fazer a sua inscrição. Primeiro, esteja com a sua identidade CPF à mão. Em seguida, acesse o site cpadeventos.com.br/9º Congresso ED. Nesta página, você encontra todas as instruções necessárias para fazer a sua inscrição. Clique aqui, preencha o formulário corretamente, escolha a sua opção de programação e pagamento, que pode ser em depósito bancário ou no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Mas é preciso correr, porque as vagas são limitadas. E agora ouça o que dizem os novos palestrantes. Eu estou lhe aguardando no 9º Congresso de Escola Bíblica Dominical no Rio de Janeiro. A sua presença como professor, superintendente, pastor, aquelas pessoas que estão envolvidas com a escola dominical, é muito importante a sua presença, especialmente porque estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Estou aqui para fazer um convite especial para você, para participar do 9º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu estarei participando do evento, estarei ministrando 2 palestras para os professores de jovens. A primeira palestra fala sobre o jovem cristão e a universidade, e a segunda palestra fala sobre o perfil do jovem no século XXI. Eu espero que você participe, gostaria de conhecer você. Então, você que é pastor, líder, superintendente e professor da Escola Dominical, não perca tempo, faça a sua inscrição. Eu quero te ver ali no 9º Congresso da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a tua vida. Em outubro, nos vemos no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. Até lá! Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e convidá-los para participarem do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, que será realizado no estado do Rio de Janeiro dos dias 12 a 15 de outubro deste ano corrente. Este trabalho é voltado principalmente para pastores de igrejas, superintendentes de escola bíblica dominical, professores de escola bíblica dominical, não importa a faixa etária onde você está lecionando, o que importa é que a CPAD, através do Congresso de Escola Dominical, estará oferecendo a ferramenta ideal
para o trabalho de ensinamento na nossa Escola Bíblica Dominical. É um trabalho patrocinado pela CPAD, um trabalho da nossa CGDB e que contará com grandes professores, pessoas especialistas na área da educação cristã, pessoas que têm um amplo conhecimento desta área e com certeza estará nos ajudando na área da educação da nossa escola dominical, das nossas igrejas do Brasil. E dentro desse período estaremos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Então será um evento maravilhoso, onde não somente os professores de escola dominical são convidados, mas todo o povo assembleano. Quem quiser participar, Rio Centro, 12 a 15 de outubro, Congresso, 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. Você, presidente de igreja, pastor de igreja, monte a sua caravana, incentivem os nossos irmãos, principalmente aqueles que são professores de escola bíblica dominical. Sempre há mais a aprender para melhor ensinar, ok? Então monte a sua caravana, venha participar do congresso e aproveite para conhecer a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Marque em sua agenda, 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD. Amigo internauta, seja bem-vindo ao Portal de Notícias CPAD News. Mais uma vez, um trimestre se aproxima. E a Escola Bíblica Dominical é, de fato, a agência de formação cristã da Igreja Evangélica Brasileira. As lições bíblicas da CPAD neste próximo trimestre tratam da obra da salvação. O comentarista é o pastor Clayton Pomerening. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, diretor da faculdade Refidim e também professor. E eu tenho a grata satisfação de conversar com ele agora sobre esse tema que é importante, contemporâneo e eterno. Pastor Clayton, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Pastor Clayton, gostaria de saber o seguinte, a salvação foi prometida. Exatamente. Logo, imediatamente após o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, né? Deus ele vem visitar o homem e lhe pergunta: aonde estás? Fazendo uma referência à situação agora de ruptura de comunhão que havia até então entre Deus e o homem. E Deus ali ele promete a salvação quando ele dá sentença à serpente de que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, se referindo ao fato de que Deus estava resolvendo ali, através de Cristo, essa profecia aponta para Cristo, o problema do pecado. E uma outra maneira também muito interessante nesse episódio do Jardim do Éden é que quando Adão e Eva eles percebem que pecaram e eles cozeram para si folhas para cobrirem a vergonha deles, Deus não aceita isso, porque Deus ele sacrifica um animal para daí sim cobrir a vergonha que eles estavam sentindo. E esse animal que Deus sacrifica também está já apontando para o sacrifício de Cristo. Então, isso também nos mostra que qualquer esforço humano para a salvação ou para tentar aplacar a culpa não funciona. Tanto é que Deus não aceitou as folhas com as quais Adão e Eva se cobriram e providenciou para eles um sacrifício a partir da vontade dele. Amigo internauta, o pastor Clayton Pomerening preparou também um livro que leva o mesmo título das lições bíblicas. Na verdade, é uma obra que não está circunscrita a esse período da escola dominical, mas que pode ser usada como ferramenta de pesquisa para você e para a sua família. E eu percebi, pastor, que tanto no livro quanto na lição bíblica, o senhor tenta fazer assim um contexto em que a salvação acontece, não é? Ela foi ao mesmo tempo pensada, como nós falamos aqui, mas também o senhor nessa dinâmica apresenta a Páscoa. Qual a importância da Páscoa
e mesmo do entendimento do que ela simbolicamente representa. A Páscoa ela traz um simbolismo muito grande porque, primeiramente, ela representa a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Isso também é um paralelo entre a nossa própria vida cristã, quando nós fomos tirados do Egito, que representa o mundo e o pecado, e fomos trazidos para o reino de Cristo. A outra coisa é que na Páscoa judaica sempre era sacrificado um cordeiro. Cada família tinha que sacrificar aquele cordeiro, e tinha os rituais para aquilo ali. E esse cordeiro da Páscoa, ele também apontava para Cristo e para o sacrifício de Cristo. Então, a Páscoa, na verdade, era uma comemoração que o povo de Israel fazia, lembrando a escravidão do Egito e apontando para a obra salvadora de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, ele morre justamente na época de Páscoa. Deus aqui querendo fazer uma referência a toda essa Páscoa judaica comemorada até então, mas estabelecendo que o sacrifício de Cristo agora seria um sacrifício definitivo. Ele foi o Cordeiro Pascual perfeito. Portanto, quando o povo de Israel comemorava a Páscoa, eles estavam apontando para aquilo que ainda aconteceria. E nós, quando comemoramos a Páscoa, nós celebramos aquilo que já aconteceu, que foi a obra salvadora de Cristo. E essa é a diferença básica entre a maneira como os israelitas comemoravam a Páscoa e como nós cristãos a comemoramos hoje. Muito boa essa explicação. E você que está acompanhando esse programa certamente vai ainda ter muito mais do pastor Clayton, porque nós vamos continuar nessa entrevista maravilhosa. Mas eu preciso ir a um rápido intervalo comercial e nós já voltamos. Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Muito bem, eu estou de volta aqui no CPAD News com o pastor Clayton Pomerening. Nós estamos falando sobre a obra da salvação, temática para o 4º trimestre do ano de 2017 na Escola Dominical, lições bíblicas de adultos. Pastor Clayton, amor e misericórdia. Qual é a relação direta dessas duas palavras-chave com a salvação? A misericórdia, ela está embutida dentro do amor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é amor. É diferente de nós seres humanos que demonstramos amor, né? Que nos nossos relacionamentos nós precisamos até mesmo muitas das vezes ter a condição prévia de tomar a decisão de amar. Porque nós não somos amor como Deus, mas Deus é amor. Ou seja, a essência principal, aliás, uma das essências principais da pessoa de Deus é o amor com que Ele trata toda a humanidade. Foi por amor que Ele enviou o Seu Filho, foi por amor que Ele nos salva, e é por amor também que Ele exerce a Sua misericórdia. A misericórdia é estabelecida quando alguém deveria ir para um lugar tenebroso e não vai. Alguém deveria sofrer as consequências sérias dos seus atos e não sofre. Quando alguém estava definitivamente e logicamente destinado a sofrer como consequência da sua maldade e não sofre. Então, esse poupar que Deus faz das consequências do pecado no ser humano é que nós chamamos de misericórdia.
Agora, abrangência da salvação e salvação pela graça. Como é que se relacionam essas duas coisas? A salvação pela graça, ela acontece porque a salvação é um presente exclusivo de Deus para nós seres humanos. Ou seja, não existe nenhum esforço humano capaz de produzir a salvação. Não existe nenhum mérito humano capaz de servir de moeda de troca para a salvação. Absolutamente nada que o ser humano possa fazer lhe possibilitaria a salvação, porque ela é um presente da parte de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não vem por obras para que ninguém se glorie. Isso é o que nós chamamos graça, a gratuidade de Deus em nos oferecer sem nenhuma moeda de troca, sem nós termos que barganhar ou oferecer absolutamente nada para Ele, e Ele graciosamente nos concede a sua salvação. É isso que nós chamamos de graça. Isso é interessante porque é libertador. A pessoa que conhece esse conceito fica livre para entender que ela não precisa de uma religiosidade para ser salva, e sim de uma atitude. Qual é essa atitude? Ela fica livre da necessidade de praticar obras para a salvação, mas isso não significa que ela não tenha que praticar obras por ser salva, né? Então, essa é uma diferença básica. Não significa que eu agora, como crente, eu posso andar relaxada e despreocupadamente em relação àquilo que eu preciso fazer, porque automaticamente a salvação é acompanhada de boas obras. E essa liberdade que você falou, Jorge, também não é um salvo-conduto para pecar, porque quem acha que pode pecar a partir da descoberta da graça de Deus não entendeu absolutamente nada da sua graça, porque aqueles que entendem a graça, eles se tornam tão agradecidos, e veja que há uma semântica interessante entre essas duas palavras, graça e gratidão. Essas pessoas que compreendem a graça serão tão graciosamente gratas que elas não quererão ferir ou ofender ou mesmo entristecer o doador da graça. E isso leva as pessoas que compreendem a graça a graciosamente obedecerem a palavra de Deus e terem uma vida reta diante dele. Isso é interessante porque reitera o que o escritor bíblico disse, né? Que o amor de Deus derramado nos nossos corações nos constrange a não fazer coisas erradas. Exatamente. Então aquela história de que a pessoa é salva, mas continua na prática do erro, é furada. É uma falácia total. Como eu falei, as pessoas que agem assim é porque não entenderam ainda o que é a graça de Deus. E aí eu lhe convido para vir à Escola Dominical, lerem o livro, né, o livro-texto, a obra da salvação, estudarem a lição bíblica de Escola Dominical, porque lá nós expomos bem esse conceito. Agora, pastor, salvação e livre-arbítrio. Na verdade, há uma celeuma histórica em relação a essa interpretação de como se processa a salvação. Vários homens se colocaram numa perspectiva de interpretar, de entender, e criaram correntes que às vezes até se degladiam entre si por conta do pensamento, né? Eu queria saber o seu pensamento sobre isso e qual é a perspectiva correta do cristão em relação a essa discussão histórica. Boa parte dessa disputa que existe entre calvinistas e arminianos se dá por conta de um certo radicalismo que existe e de uma não compreensão correta do que exatamente Calvino e Armínio pensaram, né? E não só Calvino e Armínio, mas já Agostinho lá no início da história da igreja, que serviu de base para as compreensões de Calvino, e Tertuliano e Ambrósio e outros pais da igreja que serviram de base para as compreensões que Armínio teve. Notem que o arminianismo, aquilo que mais tarde passou a ser chamado de arminianismo, já lá nos pais da igreja, com outros conceitos, claro, mas já era defendido por eles antes mesmo de Agostinho levantar essa possibilidade
da predestinação ou da soberania de Deus quanto à predestinação humana. Mas existem muito mais pontos em comum entre a teologia de Calvino e de Armínio do que as divergências. Vejam só, ambas as teorias creem na soberania de Deus sobre todas as coisas, na graça de Deus para a salvação. Ambas as teologias, elas acreditam também na predestinação e na eleição, mas aqui entra uma diferençazinha básica. Enquanto que o calvinista acredita que Deus predestinou algumas pessoas à salvação e outras à condenação, os arminianos compreendem que Deus, na sua presciência, sabendo de antemão quem iria crer ou quem teria possibilidade de crer e não crer, predestina aqueles que teriam possibilidade de crer a salvação. Então essa é uma diferença básica. A outra diferença é o seguinte, é que os calvinistas vão dizer que a graça de Deus que opera para a salvação, e aqui nós estamos falando de graça preveniente, que os arminianos entendem como graça preveniente, a graça de Deus é irresistível para os calvinistas, ou seja, naquelas pessoas que Deus predestinou à salvação, quando o Espírito Santo começa o processo de salvação nessas pessoas, elas vão crer, de qualquer forma, elas vão crer independente da vontade humana. Já os arminianos, não. Os arminianos, eles entendem que Deus opera na vida das pessoas através da graça preveniente. O Espírito Santo convence as pessoas de que elas, de fato, precisam da salvação. Ele processa no coração dessas pessoas o desejo pela salvação, mas quem dá a resposta é o ser humano. Então, aqui que entra o livre-arbítrio humano, a esse operar do Espírito Santo que leva a pessoa à salvação. Muito obrigado por esse esclarecimento, e você que está acompanhando essa programação de hoje sabe que está na minha e na sua mão dar a palavra final se queremos ou não aceitar aquilo que de bom grado, né, com total gratuidade, Deus nos forneceu, o Filho dele, Jesus Cristo, o Senhor. Eu vou um rápido intervalo comercial e já volto com o pastor Clayton, ainda tratando sobre a obra da salvação. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Nós estamos de volta conversando sobre a obra da salvação. Pastor, nós vivemos dias em que as pessoas estão esfriadas de amor, as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas. Arrependimento e fé, qual a importância desses dois itens para que a pessoa seja bem-sucedida do ponto de vista da felicidade pessoal e também da salvação? Uma das contrapartidas humanas também a salvação é ter fé e arrependimento. Mas assim também, tanto a fé quanto o arrependimento são atividades sinergistas de operação entre o Espírito Santo e o ser humano. Quando eu falo em sinergia, eu estou falando de que essa categoria de fé e arrependimento não depende de apenas uma das partes. Não depende nem exclusivamente do Espírito Santo e nem exclusivamente da vontade humana. É uma operação conjunta entre o Espírito Santo e a vontade humana.
essas duas vontades operando juntas que vão culminar na fé e no arrependimento. Sem fé é impossível crer na obra salvadora de Cristo. E sem arrependimento é impossível que algum ser humano seja regenerado ou santificado. Ou seja, a obra prévia que inicia a regeneração e a santificação na vida de qualquer pessoa é o arrependimento. Portanto, são duas condições, fé e arrependimento, indispensáveis à operação da salvação. Agora, essa salvação, ela se processa, né, no presente e no futuro. Explica para mim como é que funciona isso. Na verdade, ela foi estabelecida no passado, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, fazendo a obra completa de salvação como Cordeiro perfeito, imaculado da parte de Deus. Ela se processa no presente em todos aqueles que creem na salvação que há em Cristo Jesus, experimentando transformações, curas, libertações, uma nova maneira de ver, aquietando o coração e a mente, apaziguando aquelas tormentas interiores que o ser humano longe de Deus experimenta. Tem a ver com o presente, mas também tem a ver com o futuro, ou seja, a salvação, embora ela já esteja feita em nós, esteja completa em nós através da obra de Cristo que aconteceu no passado, ela ainda existe dimensões a serem concretizadas na nossa vida, porque nós ainda estamos sujeitos ao pecado, a falhas, a fracassos, e ela se dará em definitivo e de maneira completa no porvir, na vida eterna, quando nós estaremos para sempre com Cristo. Então se diz que a obra da salvação será plenamente concretizada. Ela já foi plenamente feita na cruz do Calvário, num sacrifício completo, perfeito, último e total. Mas ela será estabelecida definitivamente na vida de nós seres humanos, quando nós para sempre estaremos com Cristo. E nesse sentido ela é também uma salvação futura. Pastor Clayton, as suas lições são muito especiais. Eu tenho certeza que você que está acompanhando esse programa e vai frequentar a escola dominical vai absorver ainda muito mais. Quero lembrar você que o livro, né, do Pastor Clayton, A Obra da Salvação, já está disponível. Você vê aí o endereço, né, como pedir, pelo cpad.com.br, 0800 021 7373. Pastor Clayton, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e nós temos aí no próximo mês o 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. O senhor é um dos preletores e essa temática vai estar presente lá, uma vez que o senhor vai tocar num dos pontos da reforma protestante, nesse momento de celebração desse importante marco histórico. Gostaria que o senhor adiantasse para aquela pessoa que acompanha o nosso programa um pouquinho do que o senhor vai dizer no Congresso. Inclusive essa lição que a CPD lança no 4º trimestre de 2017 tem uma relação muito grande com o 9º Congresso, porque nós vamos estar comemorando no 9º Congresso os 500 anos da Reforma. E uma das coisas mais interessantes que a Reforma estabeleceu foi uma nova compreensão da salvação. Então, por isso que no 9º Congresso vários palestrantes abordarão a questão dos solas, né? O só a fé, o só a graça, só a Escritura, só Cristo e só a Deus a glória. A mim me caberá falar sobre somente a fé como uma das condições básicas para a salvação. E por isso quero lhe convidar para estar conosco para nós aprofundarmos esses temas tão importantes em relação à salvação e que com certeza ajudarão em muito aqueles que vão ministrar as escolas dominicais nesse trimestre. Muito bem, eu tenho certeza que você vai aproveitar demais esse momento. Pastor, nós estamos terminando essa entrevista, eu quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui conosco no programa de hoje e gostaria que o senhor deixasse aquela mensagem, né, que é a mensagem final das lições bíblicas, né, viver com a mente de Cristo. Gostaria que o senhor transmitisse essa mensagem àquele que está acompanhando o nosso programa. Eu fico muito feliz de poder contribuir com a minha igreja, escrevendo essas lições bíblicas, gravando esses vídeos, especialmente por ser um tema tão importante para todos nós. E
o último tema da nossa lição, vivendo com a mente de Cristo, tem tudo a ver com aquelas pessoas que compreendem profundamente a salvação. Por isso, é muito necessário que, embora nós um dia tivéssemos aceitado a Cristo como Salvador e sabemos que já estamos salvos, mas que a gente aprofunde os conceitos de salvação, porque esses conceitos vão nos trazer uma vivência mais concreta de vida em relação à grande obra salvadora de Cristo. E especialmente nesse assunto de que nós precisamos desenvolver na nossa vida a mente de Cristo, ou seja, a maneira como Cristo vivia, como Ele organizava a sua vida, como Ele pensava, como Ele falava com as pessoas, a maneira como Ele demonstrava amor, cuidado, compaixão, misericórdia para com as pessoas, tem tudo a ver também com a nossa compreensão da salvação, para que a gente consiga ser exatamente assim como Cristo e desenvolver e mostrar para o mundo que nós de fato somos cristãos verdadeiros. Muito bem, eu estou muito agradecido ao senhor, pastor Clayton, e eu quero dizer a você, amigo internauta, que também estou agradecido a você pela sua participação, acompanhando esse programa. E se você desejar ainda seguir o pastor Clayton, ele está no site liçõesbiblicas.com.br. Semanalmente nós postamos videoaulas que servem de subsídios para você, professor, superintendente de escola dominical. Se você não frequenta a escola dominical e está acompanhando o nosso programa, nós encorajamos você a que procure uma escola dominical próxima à sua casa e faça estudos sistemáticos da Bíblia. Eles são muito importantes para a sua formação como cristão. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui e que Deus lhe abençoe rica e abundantemente.